Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um episódio do Coração em Reforma, um podcast para fazer você refletir sobre a sua vida e como você pode se tornar cada vez uma pessoa melhor. Meu nome é Guilherme Souza, eu tô aqui novamente, muito feliz em estar na companhia do Luan. E aí, Luan, tudo bem? E aí, Guigo? Tudo bem? E você? Tô animado, cara. Hoje a gente tem dois convidados que são sensacionais. Eu conheci eles hoje, então eu tô confiando muito no seu julgamento, mas eu sei que você só traz gente boa pra cá. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles antes da gente começar o papo. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês estarem nos ouvindo. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos convidados ilustríssimos no nosso podcast, porque a gente só traz convidados ilustres. Nós estamos aqui com duas pessoas afiadas na evangelização do ser, no tema do espiritismo religioso e como tocar corações. Hoje nós trouxemos aqui, para falar um pouquinho com a gente, Luiz, que é técnico aposentado, conheceu a doutrina em 86, fez escola de aprendizes nos anos 80, passou para discípulo em 93, acompanhou a liderança espírita da Aliança desde 1997, a Aliança Espírita Evangélica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Participou do grupo espírita Reencontro, dirigiu várias turmas de formação de pessoas adultas, participou do Centro Espírita Paulo de Tarso, em Mauá, participa da diretoria da Aliança desde 2009 e atualmente ele é diretor-geral da Aliança aqui, da Aliança Espírita Evangélica no estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu tenho acompanhado os podcasts anteriores, né? Eu tenho acompanhado, então, desde o começo, tenho feito uma divulgação do podcast e eu fico muito feliz de poder vir aqui e contar um pouco, falar um pouco da nossa caminhada, assim. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Muito bom. E além do Luiz, nós temos também Antônio. O Antônio é empreendedor e há alguns anos vem buscando integrar sua trajetória profissional aos aprendizados da espiritualidade. Olha isso aí, hein? Acredita que é possível fazer negócios com propósito, liderar com consciência e viver de forma alinhada a valores como serviço ao próximo e responsabilidade coletiva. Há 15 anos, conheceu o Espiritismo através da Aliança Espírita Evangélica, experiência que transformou profundamente sua visão de mundo e sua forma de viver. Já fez parte da diretoria do Centro Espírita Geraldo Ferreira, em Santo André, e hoje faz parte da diretoria da Aliança Espírita Evangélica também, junto com o Luiz. Seja muito bem-vindo, Antônio. Obrigado pelo convite, prazer conhecer, Gui, e vamos bater papo hoje. Muito bom, muito bom. Hoje nós temos um desafio aqui, né? Nós vamos falar um pouquinho de uma das 4 grandes instituições espíritas aqui do estado de São Paulo. Um pouquinho sobre o propósito dela, o lema, o que ela busca fazer na sociedade com os espíritas que estão aqui, não só em São Paulo, né, mas em outros lugares também, em outros estados. Mas a gente tem esse desafio de talvez tentar trazer não a apresentação de uma instituição, mas o legado que ela carrega e como ela pode inspirar as pessoas. É isso, eu acho que é legal a gente trazer esse histórico total da aliança, mas acho que antes, a gente até deu uma descriçãozinha sobre cada um de vocês, mas eu queria começar perguntando, né? Como foi pra vocês conhecer o espiritismo, né? Como foi esse primeiro contato? Como que vocês chegaram na doutrina? Nossa, eu começo? Pode começar, Luiz. Os mais velhos? Nossa, é uma pergunta que não estava no script. É pra surpreender mesmo. Muito boa. Eu tenho falado pouquíssimas vezes sobre isso, né? Que eu conheci do legado, né? O espiritismo veio para mim, assim, sempre eu tive curiosidade de conhecer, mas uma pessoa que influenciou muito no meu conhecimento de espiritismo foi uma pessoa que eu não conheci, o meu avô materno, que eu não conheci vivo, né? Mas era uma pessoa, meu avô na época, nos idos lá do século XX, ele era um curandeiro, lá no norte do Paraná, naquelas sertões do Paraná que não tinha pouca cidade, então ele cuidava de ervas, cuidava de pessoas e fazia passes, dava remédios, né, tipo, e fazia esses remédios naturais e era muito procurado. E minha mãe falava assim, seu avô lia os livros de Kardec, né, e eu ficava com isso na cabeça, eu falava, poxa, se meu avô era uma pessoa tão boa e o espiritismo é uma coisa assim, ele lia os livros de Kardec, deve ser bom, né? E um dia eu vou conhecer. Aí por isso que eu comecei a frequentar depois o centro espírita, fui buscar, foi essa a minha caminhada, meu começo.
Sensacional. Mas foi assim, foi mais ou menos em que época, assim? Você Que eu conheceu? conheci? Você falou, tô com curiosidade, vou passar na frente do centro espírita, vou entrar, ou você recebeu um Não, convite? não, que era muito difícil. Eu tinha muito preconceito mesmo quanto ao espiritismo. Passava assim, achava que ia ter, sair um bicho lá de dentro, né? Um monstro, alguma coisa. Não é pra mim. Aí recebi um convite de uma pessoa para entrar, né? Pra ele me levar depois, né? Como eu tinha curiosidade e teve a oportunidade do convite, aí eu tive força para entrar no centro espírita e era um centro diferente do que eu frequento hoje, né? Um centro onde tinha os médiuns sentavam em volta da mesa, naquela época. Era quase uma mesa branca, mas chamavam de espiritismo, mas tinha um costume de os médiuns sentar em volta de uma mesa com toalha branca, né? E depois desse centro que eu fui para outros centros da Aliança. Legal, e depois nunca mais saiu do espiritismo, tá aí até hoje na luta, persistindo. Nossa, aliança, o espiritismo era, assim, acho que para mim foi um achado, né? Eu entrei, não é que eu não saí mais, não tem por que sair, né? Porque é aquilo que o Pedro respondeu para Jesus, né? Por que eu vou procurar outro caminho? Só você tem a vida eterna, né? Então, eu acho que no espiritismo é isso, não tem outro caminho, não tem a segunda opção, né? Muito bom. Muito bom. Legal. Eu sempre tive um pé na religião. Sempre fui ali católico, fiz mocidade no catolicismo. Só que muitas dúvidas que acho que as pessoas têm, eu tinha, né? Mas por que eu tô aqui? Por que eu tenho uma vida assim e não tenho uma vida assado? Por que para alguns parece que as coisas são tão fáceis? Por que alguns sofrem mais que outros? Eram várias perguntas que muitas vezes eu não tinha essa resposta. Então esse lado filosófico eu não encontrava as respostas. É normal, depois que você chega ali no início da fase adulta, você vai por uma linha de trabalho, se afasta muito dos compromissos, né? Vamos dizer assim, mais religiosos. E aí, mas sempre tive o pé ali, sempre queria tentar entender o que tem algo a mais. Acho que tem algum propósito a mais, tem um porquê a mais. E aí um dia sem querer, né? Como acho que nada é sem querer, o meu irmão ele foi dentro do Geraldo Ferreira. Ele foi poucos dias lá e falou, não, vamos lá, um dia. Ele foi nesse dia que eu fui com ele nunca mais voltou. Eu estou há 15 anos lá. Então ele foi o transporte ali para me levar. E ali eu consegui começar a entender, né, mais respostas para os dilemas que a gente tem na nossa vida, né? Por que a gente veio para cá? Qual que é o nosso objetivo? O que acontece após a morte? Então esses dilemas que mudam muito a forma como a gente norteia a nossa vida, né? Se a gente realmente acredita como um cristão, se a gente acredita como Jesus, ele falou, buscar primeiro o reino de Deus. Mas o que é esse reino de Deus? Então muitas vezes a gente tinha respostas meio etéreas, meio filosóficas, né? Não, você tem que... Mas peraí, no meu dia a dia, no meu trabalho, 8 horas que eu estou trabalhando, como que o reino de Deus se manifesta lá? Então não se manifesta lá? Só vai se manifestar quando eu for num culto religioso? Então essas perguntas sempre tiveram na minha cabeça. E o Espiritismo, uma fé raciocinada, começa a te dar embasamento para você responder. E até quando você não consegue responder uma pergunta, ele fala, ó, você ainda não tem condições, você ainda não tem o vocabulário para isso. Então aí eu me aprofundei, me enfiei nisso daí e sou apaixonado. Que legal, muito bom. E achei interessante, acho que você, Antônio, já deu um pouquinho, já nos antecipou um pouco uma segunda pergunta que eu também queria fazer, que foi como vocês chegaram na Aliança Espírita Evangélica, porque hoje vocês estão na diretoria. Você falou que você conheceu o Centro Espírita Geraldo Ferreira, que faz parte da instituição. O Luiz, acho que pode contar um pouquinho para a gente como chegou até um centro espírita vinculado à instituição. Mas, assim, eu já queria acrescentar nessa pergunta uma segunda, já para vocês já nos darem umas respostas conjuntas, né? Não só como vocês chegaram, mas como foi esse processo de vocês se sentirem despertados para o trabalho, para vocês começarem a fazer o trabalho dentro do centro espírita, de vocês começarem a abraçar essas posições de liderança. Contar um pouquinho pra gente como foi essa jornada que fez vocês chegarem até onde vocês estão hoje. Quando eu cheguei como eu falei, né, eu fui conhecer o Espiritismo por uma casa que existe, né, hoje, até hoje, uma circulação grande de pessoas. E como eu morava a 2 cidades longe, né, eu morava em Ribeirão Pires e tinha que ir lá para Santo André para o centro espírita, pegar ônibus, 2 ônibus. Aí o dirigente falou, procura um centro espírita mais perto da sua casa. E eu falava assim, mas eu não sei, né? De repente eu entro num centro, não seja igual aqui. Eu falei, não, pode ir que
Se for um centro espírita, você vai se dar bem lá, vai se encontrar bem. E aí eu passava de ônibus todo dia, né, na porta de um centro, olhava, via lá, Grupo Espírita Reencontro. Um dia eu vou ter coragem de ir aí. Aí eu desci e a sua pergunta é muito, muito legal, porque uma das coisas que marcou muito é a recepção de quem estava lá, né? Um olhar assim carinhoso, um sorriso, falou assim, aqui é seu lugar, né? Então essa recepção marca até hoje o dia que eu entrei no centro espírita, da pessoa me receber ali na porta, me levar, me falar do centro, de tudo o que ele podia oferecer, e o sentimento mesmo de proximidade, que parecia que estava chegando, abraçando um irmão que há muito tempo eu não via, né? Então isso marcou muito na minha chegada. E a segunda pergunta que você falou, né, de como a gente cresceu. Fui ouvindo aquelas preleções que toda semana eu ia lá, a pessoa parece que estava olhando para mim, falando para mim as preleções, né? Falava, vovô, é você, hoje o assunto vai ser esse, mas é você, né? Aquele sentimento, nossa, era algo que me extasiava, né, as preleções. Ali há pouco tempo me ingressei nos estudos que tem na Aliança, né? E fui, depois de um certo tempo, de alguma forma fui me engajando. Um dia faltou alguém lá para representar a liderança lá, a diretoria da Aliança numa das reuniões lá que faz. E eu fui para essa reunião, né? Representando lá a vaga de alguém que era da diretoria, acabei me envolvendo nesse trabalho aí de estar representando a casa na regional lá que a gente está. Entendi. Foi na falta de alguém, a pessoa faltou, aí o Luiz levantou a mão e falou, eu vou. É. E aí o Luiz ficou. Nem levantei a mão, aqui é negócio, dá um passo à frente, todo mundo deu um passo para trás, fiquei eu. Muito bom. E você, Antônio, você chegou no Geraldo Ferreira, e aí, Cheguei no como é que Geraldo foi? Ferreira de paraquedas, totalmente. Só depois que eu fui entender como funciona o movimento espírita, né? Porque quando você pega outros movimentos religiosos, tem aquela marca fortalecida, né? Não vou citar aqui porque eu não sei nem de cabeça, mas você já tem né? Você passa na frente de um culto lá, de alguma coisa, tem aquela marca, né? E no caso do espiritismo, você não vê, né? Você só descobre depois que você entra, que tem grandes instituições, e a Aliança acho que é uma das maiores também. Então eu caí por acaso, de paraquedas, dentro do Geraldo Ferreira, que faz parte da Aliança. E aí eu acho que o fato da Aliança também, ela trabalhar muito nesse modelo descentralizado, ou seja, você tem todas as regionais, as casas fazem parte das regionais. Esse modelo descentralizado faz com que você tenha muita oportunidade de como você servir, de como você ajudar na seara de Jesus. Então, ora ali eu comecei a trabalhar dentro da evangelização infantil, aí depois você começa a trabalhar com passe, e aí secretário de escola, dirigente de escola, gostava muito de palestrar, então começa a aparecer oportunidades de, por exemplo, trabalhar com facilitadores, com expositores. Então esse modelo da aliança descentralizada ajuda muito as pessoas que querem se encontrando e fazendo outras tarefas, né? Mas eu confesso que eu não consegui entender no começo o que era a aliança, o que era a federação, o que era a USE. E esse modelo da aliança, eu acho que eu dou graças a Deus de ter caído nela, porque ela tem uma afinidade, uma identidade bem grande, né? Legal, acho que eu vou até pegar o gancho do que você falou. Você não sabia muito bem como é que era quando estava começando e tudo mais. Mas hoje, se você fosse explicar para alguém o que é aliança, como que funciona e tudo mais, alguém que não conhece nada, como que você falaria assim? Você que também à vontade para poder complementar. Beleza. Ó, se eu fosse falar para uma pessoa totalmente do zero, assim, primeiro eu explicaria, né, que o espiritismo, ele é tentar buscar aquilo que Jesus colocou lá no começo, né? Como que a gente entende o que Jesus colocou no começo e que foi se perdendo com o tempo? Como que a gente faz a ligação com o alto, com a gente mesmo, né? A gente mesmo com a ligação com o Pai ali dentro do nosso quarto. Como que a caridade é um ponto extremamente importante. O porquê perdoar 70 vezes 7. Então tem um monte de ensinamentos que um mestre veio à frente do tempo e colocou, e é natural que esses ensinamentos eles vão sendo passados de pessoa para pessoa e vai se perdendo. Poxa, então ali tem acho que um ponto importante, vamos dizer assim, uma proposta de valor que Jesus colocou e que é importante para todos nós, para a nossa vida ser melhor. Então, o Espiritismo é uma forma de você conseguir entender isso, entender o que Jesus colocou ali na essência, né?
A aliança, ela cria uma série de programas para você conseguir entender isso. Então, como se a aliança ela fosse um meio, né? Ela não é um fim, ela é um meio com programas de evangelização infantil, mocidade, pré-mocidade, médiuns, curso de médium, educação mediúnica e a própria escola de aprendiz do evangelho. Então tem uma série de programas que foram testados e deu certo em vários lugares e que as casas adotam esses programas para ajudar nessa evangelização do ser. Então, se o nosso objetivo aqui reencarnado é fazer a nossa progressão espiritual, a gente retornar para a pátria espiritual melhores do que aqui a gente reencarnou, porque a gente reencarna aqui sem nenhuma conta no banco, sem roupa. Eu reencarnei sem cabelo e já perdi o cabelo até antes. A gente, materialmente, a gente tem o usufruto, mas o nosso espírito vai tendo experiências para que a gente faça a nossa progressão espiritual. Então, a gente pode fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, mecânica ou por dor, que a gente vai batendo a cabeça na vida, e outra forma é a gente, peraí, será que tem algum modelo que eu consiga fazer essa minha jornada espiritual, essa progressão espiritual, com um acompanhamento, com algum tipo de programa? Então, a aliança, para mim, eu vejo nessa forma, esse programa que ajuda a gente na nossa progressão espiritual. Né? Excelente. Acho que é uma definição que já ajuda a gente a nortear um pouco. Eu queria ver o que você acha, se é por aí, como que você poderia complementar. Eu diria que você falou, né? Falar para uma pessoa que não conhece a doutrina espírita. Isso. Ou não conhece a aliança. Eu diria que é um local onde as pessoas vão satisfazer as necessidades espirituais dela, né? Onde a pessoa vai ter um acolhimento, como eu tive lá a primeira vez, encanta. Então ela vai ser muito bem recebida, muito bem tratada, tratada como ser humano, né? Ali, vamos dizer assim, não é paparicado no sentido de ficar, né, fazendo algo além, mas é algo que a pessoa vai se sentir importante ali, desde o primeiro passo que ela der dentro da casa, vai se sentir totalmente ali integrada à casa. Todas as casas da aliança, elas têm esse perfil, né? São casas simples, são locais simples, muito simples, mas aconchegante. A pessoa chegou na porta, né? Primeiro tem ali a pessoa que recebe, é muito bem-vindo. Então, não é nada, e o interessante é que é algo natural, né? Nós fomos trabalhando para isso, para valorizar o ser humano dentro da casa. Acho que o caminhar dentro da casa, depois que a pessoa vai se equilibrando, trazendo as respostas para suas questões, suas perguntas, e o olhar de futuro que nós temos para uma pessoa que chega pela primeira vez, é um olhar, fala assim, puxa, é um futuro dirigente, né? É um futuro servidor aqui, é um ser que, depois de equilibrado e querendo, ela vai poder ser. Se não quiser também tem, né, o livre-arbítrio de ir para onde quiser. Muito bom. Eu acho que são visões muito complementares, né? Assim, a cultura que a instituição tenta passar e também a missão que ela persegue, né? Como lidar com as pessoas que chegam pelo primeiro dia e também como motivar aquelas que querem continuar na caminhada. Acho que esses dois lados são muito importantes. Mas eu acho que, assim, obviamente o episódio aqui, o foco dele não vai ser a gente falar de história, tá? Porque, né, acho que não é muito o que o nosso público gosta de ouvir. Mas acho que é importante a gente também conhecer como foi a origem das coisas. Porque, para quem está nos ouvindo e não conhece, tem muitas instituições espíritas aí pelo Brasil, com muitos nomes diferentes, as federativas, Sim. União das Sociedades Espíritas, União Fraternal, a Aliança, tem o Conselho Espírita Internacional, o SEI, lá na FEB, em Brasília, então tem muita coisa. E a Aliança, assim, por que ela surgiu? Ou como ela surgiu? O que aconteceu ali no começo dela que talvez tenha feito com que essa faísca tenha acendido e tenha virado uma chama e tenha ido adiante? Por que ela se apresentou e hoje ela tem essa missão aí de talvez tentar levar o evangelho da forma que ela defende, assim? Vocês conseguem contar um pouquinho dessa história pra gente? Diria, eu conheci a Aliança em 86, 87, coisa assim. Bem no final de 86. E a Aliança é de 73, de dezembro de 1973. Então, logicamente, eu não estava no início, né? Mas a gente conhece a história da formação pela necessidade de as pessoas colocarem os seus anseios,
colocarem seus pensamentos, né, de seus projetos, de poder ter um caminho único para a maioria, né? Então, a história do Espiritismo no estado de São Paulo começa lá em 1938. A gente não vai contar aqui, né, profundamente, mas está nos anais aí dos livros da USE, da Federação até, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho. Voltando um pouquinho antes, né, se a gente falar de 1910, né, pra vocês terem uma ideia, então o Espiritismo é antigo, né, de 1950 lá. Então, em 1910, começou-se uma amostragem de ter uma federação do estado de São Paulo, mas ela não foi para frente. A gente conhece a história da Federação do Espírita do estado de São Paulo de 1938, com a chegada do Edgar Armon, esse personagem que costurou todos os movimentos aqui, principalmente as grandes instituições. Mas aí, em 50 a 73... houve ali um distanciamento daquele grupo de pessoas, por alguma razão estavam ali tomando um caminho, umas decisões dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de um movimento que queria caminhar num sentido e o outro no outro, né? Mas isso não foi uma briga, um racha, assim. Foi só uma questão de prioridades, né? Então, um grupo que estava meio querendo seguir um caminho diferente, não tinha espaço, foi sugerido para falar, mas cria um novo espaço para vocês, né? Então, as instituições, eram 8 instituições espíritas, né, que se juntaram, então, e formaram, criaram, então, a aliança, que é uma ideia, né? Porque a aliança não é um espaço físico, a aliança é uma ideia, é um ideal de espiritismo, né? E a ideia original lá, e prevalece até hoje entre nós, é a ideia de fazer juntos aquilo que é impossível fazer sozinho, né? Então, as casas se juntaram para ajuda mútua, né? Criaram um espaço. É interessante que nós falamos aí com os dos primeiros do movimento, que já desencarnaram, e que nós tivemos a felicidade de conhecê-los. Eles falam assim, ó, a aliança não era nem para ter o nome espírita, né? Porque evangélico já estava bom, mas precisava de uma âncora, né? De uma sustentação, de uma base, então trouxe o nome espírita. A aliança não era para ter um CNPJ, porque é uma ideia, não precisa de CNPJ, né? Mas para atender o mundo de César, né? Para atender o mundo das instituições, a gente precisava. Então, esse ideal, né? Que quem conhece e vive o ideal, está muito além do que está marcado nos livros, né? É muito mais do que o livro básico que a gente chama de vivência, ou qualquer outra literatura que congela as ideias, né? Quando você põe no papel, você congela aquela ideia naquele momento que era a melhor coisa, mas passou um ano, aquilo já está desatualizado, e às vezes a gente não percebe, né? Então, o ideal, eles são renovados a cada instante, né? Uhum, muito legal. Antônio, você já ouviu falar um pouquinho das origens, assim, do Edgar Armon, alguma coisa assim relacionada à história da aliança? Ouvi do que a gente aprende dentro da escola de aprendizes do Evangelho, né? Ou seja, casas que hoje são totalmente independentes, mas elas se integram à aliança. Então, começou com essas 8, hoje já somos aí 330 casas, mais ou menos, integrada. Acho que essa história é uma história que tem bastante relatos. Então, por exemplo, o CVV, que é um trabalho super interessante, né, para a comunidade, surgiu ali junto, né, de trabalhos desses mesmos grupos, né? Então, a expansão. Então, tem bastante coisa que eu acho que eu aprendi aí na escola, falando de Edgar Armon. Edgar Armon escreveu Exilados de Capela, acho que é o livro mais conhecido. Então, quem está no meio mais espiritualista deve ter ouvido falar de Exilados de Capela. Edgar Armon foi um dos autores desse livro aí. E aí ele idealizou toda essa ideia da aliança que a gente traz até hoje. Muito legal. Eu tive a oportunidade de ler a biografia do Edgar Armon. Eu gosto muito de biografia, né? Se vocês gostam de biografia também, fica essa recomendação. O nome da biografia é No Tempo do Comandante. O autor foi o Edelson, né? Edelson Júnior. E conta um pouco da trajetória dele em todas as instituições aqui que a gente citou anteriormente.
E ele é uma figura emblemática, né? Assim, tem muitas coisas curiosas que a gente tira dele. E uma das coisas que eu ouvi é que ele dizia que ele preferiria ver um centro espírita pequeno em cada esquina do que um centro espírita muito grande localizado em um único local e que talvez as pessoas tivessem dificuldade de acessar. Sim. E que eu acho que isso traduz um pouquinho do que vocês falaram, assim, né? De ser uma coisa meio descentralizada, de vocês não buscarem um CNPJ, essa coisa institucional, porque a ideia é conectar as pessoas que estão distantes, e não talvez fazer um grande centro ou uma grande instituição que se apresenta de forma conhecida para a sociedade, né? Queria só pegar o gancho aqui rapidinho em relação a isso. Vocês têm os números assim de quantos centros que a gente tem atualmente na Aliança, quantas cidades, estados afiliados? Eu sei que é uma parte mais factual assim, não sei se tem de cabeça, mas qualquer coisa a gente procura aqui, não tem problema. Ô Guia, é claro que os números são importantes, né? Nós temos de cabeça, acho que esse ano, cadastrado na Aliança, 330 casas, 331 casas, coisa assim. Então, estão presentes em mais de 20 países, né? Não é claro que a gente não convenceu os países inteiros, mas sempre tem presença marcante nos países, tem um centro espírita, em vários continentes, que todos os continentes têm casas da Aliança hoje, né? São pessoas brasileiras que viajam para lá e gostam da doutrina, conhecer a Aliança e trabalhar e acabar fundando um centro. Nós somos, como o nosso amigo falou, né? Então, nós somos descentralizados. Nós nos organizamos em regionais, são 19 regionais, que tem grupos, tem uma quantidade de variadas de casas, né? Tem regionais que tem 30 casas, tem regionais que tem 10, tem regionais que tem 5, tem 15, 20, então varia muito essa questão, mas está distribuído nessas 19 regionais, esses 330 casas. As casas fora do Brasil, elas não estão ligadas diretamente a uma regional, elas estão ligadas diretamente lá com a Secretaria da Aliança, né? E temos uma equipe especial que apoia essa iniciativa dos nossos irmãos lá no estrangeiro. Se hoje um centro espírita levantar a mão e quiser fazer parte da Aliança, o que ele precisa fazer? Então, eu estava falando que é muito bem-vindo para a Aliança, porque a gente não queria pescar em aquário, né? Eu falei, né? Porque a casa já faz parte de uma instituição, a gente não quer concorrer, porque não temos concorrência entre nós. Mas, de alguma forma, ela tá se interessando pelo programa da Aliança, ela pode fazer contato com a secretaria nossa da Aliança, que tem no horário comercial, né? Nossa secretária pode anotar. E é simplesmente uma carta, como eu falei, né? Como é um ideal, não tem uma coisa de que você tem que mandar cópia do estatuto, mandar não sei o que, registrar em cartório, não tem nada disso, é uma carta de intenção. Ela mandou uma carta de extensão simples, gostaria de conhecer, de fazer parte da Aliança, como que eu me inscrevo? A gente, se mandar para a secretaria, porque vamos dizer, uma casa que está aqui no estado de São Paulo, vai mandar para a secretaria. Mas aí a nossa secretária vai encaminhá-la para o coordenador da regional que ela está, né? Vai ver a geografia, você está numa área da regional Araraquara, por exemplo. Então, fale com essa pessoa aqui de Araraquara, lá com a Roseli de Araraquara, ela vai te dar as coordenadas de como fazer. É interessante esse processo, porque a Aliança diferencia a sua forma de agir no sentido de vivenciar o espírito de aliança. Porque a casa não é em se inscrever na aliança e já está pronta. Se ela manda a carta de intenção, ela precisa viver a aliança na sua regional, na onde ela estiver, ela precisa vivenciar a aliança, que é fazer parte das reuniões, visitar as reuniões, conhecer o movimento ali, estar aos poucos conhecendo a vida daquela regional que ela está, né? Que cada regional tem sua dinâmica, né? Tem as suas reuniões bimestrais lá, precisa estar representando a casa ali naquele lugar. Uhum. Muito bom. Bom, eu acho que dá para entender mais ou menos como funciona, o tamanho, a burocracia, né? Porque
assim, querendo ou não, nós estamos no mundo de César, nós precisamos cuidar da parte burocrática do movimento, mas o foco aqui do episódio não é a gente falar dessa parte da estrutura, né? Porque, no fundo, o que a gente busca é coração em reforma, é reforma íntima no dia a dia, é evangelho aplicado nas nossas vidas. Então, eu já queria começar a entrar num outro tema que eu acho que a Aliança ela sabe falar muito bem, e eu acho que vai entrar um pouquinho mais no tema do que a gente está buscando aqui no episódio. Tem uma característica aqui, fazendo uns levantamentos, que a Aliança ela defende um chamado espiritismo religioso, né? Uma vivência do espiritismo religioso. E aí, assim, eu queria entender por que se usa essa expressão de um espiritismo que ele é religioso, né? Porque existe um espiritismo que não é religioso, ou ele intrinsecamente tem isso dentro dele. E por que eu faço essa pergunta? Porque quando o Kardec ele vai apresentar o espiritismo, né? Para quem está nos ouvindo, Kardec traz lá em 1860, 57, um espiritismo que é uma doutrina, que ele apresenta como filosofia. Em alguns momentos, Kardec até usa essa expressão, o espiritismo é uma ciência. E aí, Jesus amado, hoje em dia, as pessoas, cada um pega a fala de Kardec da forma como essa pessoa interpreta, né? E tem gente que defende que o espiritismo é uma mistura de tudo isso, tem gente que o espiritismo é só ciência, outros é só religião. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso, né? Por que vocês usam o espiritismo religioso e essas diferenciações que Kardec traz dos 3 pilares da doutrina? Boa. Acho que Kardec, nessa época, ele queria... Às vezes a gente usa a mesma palavra para dar significados diferentes. Então, o que era religião na época de Kardec? Provavelmente era mais um grupo, mais sei lá, pastores, mais pessoas. A própria sociedade já estava cansada de religião, porque essa palavra traduzia instituições, um intermediário com Deus. Para você chegar a Deus, você precisa da religião. Então, ele naquele momento, ele coloca assim, olha, né, por esse significado de religião, não é religião, ela é ciência, ela é filosofia, né? Mas aí, se a gente for usar outro sentido de religião, no sentido de um caminho para a religação com Deus, né, ele mas não uma instituição burocrática. E aí Kardec coloca, né, muito claramente que, olha, isso precisa ter bases científicas. A gente está agora, é claro que agora a gente está falando muito de mecânica quântica. Na mecânica quântica você não analisa com a ciência tradicional, porque a ciência tradicional, ela mais newtoniana, ela não vai analisar o mundo quântico. Mas cada vez mais tem mais experimentos, mais ideias que vão surgindo sobre o que é realidade, o que não é realidade, como você manifesta na realidade. Mas espera aí, então quer dizer que aquele livro de 1800 e pouco fica desatualizado? Ele fala, não, a ciência vai evoluindo e ela tem que ter um embasamento científico para a gente olhar tudo aquilo que Jesus falou lá atrás com a ciência de hoje. Então ele tem um braço científico, ele tem um braço filosófico para responder as perguntas, né, de onde viemos, para onde vamos, como reforma o nosso coração. Por que é importante reformar o nosso coração? Porque é com o ser. Mas imagina se a gente discutisse cientificamente, imagina se a gente trabalhasse as partes filosóficas e não trabalhasse um cunho espiritual ou um cunho elevado. Então a gente já viu na história vários grupos que eram cientificamente, intelectualmente avançados, manipulavam muitas pessoas, mas produziam coisas distantes de algo do bem. Então, essa parte da religião, no sentido não de instituição burocrática, mas no sentido de ligação com o alto, de ligação com Jesus, com Deus, né, acaba sendo a parte mais importante. Então, é esse sentido, com a base científica e com a base filosófica. Vamos evoluindo a ciência e vamos aprendendo com ela, vamos criando mecanismos para a renovação do ser, para, né, eu até falei no começo, essa busca da ascensão espiritual com base científica e filosófica. Muito bom, Antônio. Complemento, Luiz? Emmanuel nos diz isso, né, na Armon, que a doutrina espírita tem 3 bases, equivale a um triângulo equilátero, né, a filosofia e a ciência são os vértices do triângulo que fica na Terra, e o vértice da religião que aponta para o céu, né, nos ligando com o Criador. A aliança, ela não é que prioriza, né, fortalece mais o aspecto religioso, mas não despreza a ciência e nem a filosofia. Aliás, um complementa o outro, né? Mas estudando as obras, nós vamos ver da necessidade de falar da religião no mundo de hoje,
Estamos falando do mundo de hoje, assim, né? Se nós falamos um olhar cósmico, seria, eu falo de hoje, falo de um século, né? Na humanidade desse último século, nós temos a ciência de uma forma muito avançada, né? Avançamos milhares de anos aí em poucos anos. Então, quer dizer, não precisamos fortalecer a ciência, porque ela já está fortalecida. O que falta é realmente o sentido, né? O sentido de humanização, de sentimentos nobres, do amor, né? De fortalecer essa parte de ligação com o Pai. Por isso que a aliança trabalha mais fortalecendo a religião, pela necessidade da humanidade, né? Não precisamos ter mais cientistas dentro a ciência já está muito avançada, né? Para nós aqui, leigos e, né, um povo mais popular, de nos especializar em ciência para descobrir aí antimatéria e nada mais. Mas precisamos descobrir mais como transformar essa energia de amor, né? Em atitudes de amor mesmo, né? Então é por isso que os nossos estudos é sempre voltado para essa parte da humanidade e de vivenciar, né? Porque você falou, né? Vivência do espiritismo religioso. Essa vivência, ela traz algo muito forte, né? Porque não é filosofia. Filosofar sobre religião, né? É eu falar, nossa, como é bom amar, como é importante, como isso... Porque tudo fica ao meu redor, né? E quando eu falo vivenciar o espiritismo religioso, eu começo a olhar para mim e trazer para dentro, né? E que isso se transforme em atitudes. Essa é a base da aliança. Muito bom. Mas assim, achei sensacional as respostas de vocês. Acho que dá pra gente ter uma ideia do ideal que a instituição persegue, né? Da Aliança Espírita Evangélica. Mas assim, eu também tenho um contraponto. Porque eu tenho muitos amigos meus, e isso é muito comum também para quem está chegando na doutrina. Que às vezes eles se aproximam de um centro espírita, ou às vezes começam a assistir um podcast, que nem um Coração em Reforma por aí, ou dão um Google, né? E a gente vê que tem muito vídeo na internet, muito site, muito blog, muito texto, até livros espíritas, que eles têm um cunho assim de querer falar sobre as curiosidades, né? O que vai acontecer se eu tatuar uma coisa no meu braço? Eu vou pro céu ou vou pro inferno? Ou como é que funciona isso no mundo espiritual? As pessoas... E esse tipo de conteúdo e de fala, que no fundo, ele é um pouco científico e filosófico, porque ele busca disseminar a informação. Nem sempre está atrelado a valores espirituais ou a reforma íntima do indivíduo, e não é nenhum demérito. É importante a gente enriquecer as pessoas com informação também. Mas as pessoas são muito atraídas por isso, né? Sim. Então, como faz para uma instituição, ou um centro, ou uma pessoa mesmo, que pode estar dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, conciliar esse interesse das pessoas de às vezes ficar querer a ciência, querer a filosofia, e vocês querendo ensinar religião? Assim, não gera um choque? Como é que vocês fazem para contornar isso, assim, né? Tem alguma forma de desenvolver isso no trabalho de vocês? Olha, essa parte de curiosidade, ela faz parte, ela aguça, né? Que todos nós, aí, quando chegamos em algum tipo de doutrina, a gente tinha uma série de pontos de curiosidade. Eu gosto muito de pensar no propósito final, no objetivo final. A gente não está aqui porque a gente quer conhecer mais o espiritismo, a gente não está aqui porque... Por que a gente vai reformar o nosso coração? Ninguém acorda de manhã e fala assim, eu quero reformar o meu coração. Todos nós queremos conquistar novas qualidades, conquistar novos desejos, e todos nós queremos, talvez, tirar algumas dores que a gente tem. Então, durante a nossa jornada evolutiva, a gente tem uma série de dores, uma série de desafios, uma série de desejos não atendidos, a gente quer novas coisas. Então, a gente tem alguma coisa ali dentro que parece que está doendo ou não foi preenchido. Por isso a gente precisa reformar o nosso coração para a gente entender o que está acontecendo lá dentro. Por isso que a gente precisa olhar, sim, essas partes de curiosidade, mas tirar o ensinamento que tem por trás. Então, quando a gente pega lá o livro do Nosso Lar, que conta como é do lado de lá, a gente pode ter curiosidade. Mas será que tem animal no nosso lar? Como será que é o animal no nosso lar? Curiosidade. Isso vai ajudar eu dar um passo na minha jornada evolutiva? Não vai. É só um cunho de curiosidade, né? Agora, eu entender como que o André Luiz, que era médico nos anos 1900, ele zerou o jogo dos homens, ele ganhou o jogo dos homens, ele bateu o recorde, game over.
empregado, médico, um monte de coisa. E ele passa 8 anos no umbral. Então, o que ele jogou na vida dele que fez ele ter um nível de perturbação de 8 anos no umbral? Isso traz, né, você olhar a ciência, olhar a filosofia, mas para conseguir conduzir nós a termos vidas melhores. Senão a gente fica só na parte ali do espetáculo, né? Só fica... E aí no dia a dia não muda a nossa vida. A gente continua, às vezes, tendo os mesmos problemas, os mesmos desafios, as mesmas vontades não atendidas, porque a gente não conseguiu interiorizar aquilo, não conseguiu reformar o nosso coração, né? Muito bom, muito bom. Aqui pensando, né? Poxa, nós somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Tem milhares de religiões, não sei nem quantos tem, não, mas deve ter mais de 500, né? Religiões no mundo. No Brasil mesmo, a gente tem, talvez a maioria das religiões estão aqui no Brasil, né? Cada esquina tem uma placa diferente, né? Então, para que a gente vai entrar em conflito? Né? A doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. Nós temos nossas escolhas, cada um segue aquilo que achar. Né? Então, eu gosto muito da filosofia espírita, ótimo, né? Vamos estudar filosofia. Gosto muito da ciência, de pesquisar, de fazer lá como é que é? Aquele comunicação via televisão, via rádio, ouvindo vozes e tudo mais, ou materialização, ou cura, qualquer outra, tudo bem, né? Desde que aquilo está te preenchendo, te trazendo te satisfazendo a sua necessidade, né? Mas aqueles que têm necessidade de enriquecer o espírito, né, a aliança tem um ótimo caminho, que é vivenciar o espiritismo, sem detrimento, sem falar assim, de que as pessoas estão erradas seguindo o caminho da filosofia, porque são 3 bases, né? E não tem como separar uma base da outra. O Emmanuel falou lá do triângulo, o triângulo precisa dos 3 pontos para ser triângulo, senão ele não é, né? Então, nós temos o inimigo comum, que é o mal, né? A gente combate o mal dentro de nós. Em qualquer caminho que se eu estiver nos voltando, que está melhorando, também não precisamos de criar um conflito entre nós, né? Fulano é daqui, fulano de lá. Mas possamos voltar um pouco, um passinho atrás, nas bases de Kardec, né? Porque o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, ele abrange todas essas questões, né? Porque é um livro completo, ele abrange a filosofia, a ciência e a religião, né? Então, eu estudando o Livro dos Espíritos, eu estou pegando os 3 vértices do triângulo, né? E eu gosto muito de voltar ao Evangelho, né? Se nós voltarmos um pouco antes ainda, a gente vai ver o que Cristo falou para nós, né? Amar o próximo amar o próximo como a ti mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E o Evangelho tem resposta para tudo. Tem resposta para a questão científica, para questões filosóficas, para questões, né, de religião, né? Você não vai olhar assim, olha, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, né? É o que nós estamos vendo aqui. Acho que é um ponto que eu gosto muito de... Eu tenho uma preocupação, posso estar sendo um pouquinho até polêmico aqui, mas às vezes dá corte, né? Mas eu tenho medo de ser o espírita fariseu, ou de ser o espírita publicano, que entende tudo, assim, não, porque Kardec falou isso na pergunta 1300, não sei das quantas, mas quando Jesus vai falar com esse pessoal, ele dá o exemplo do samaritano, ele dá o exemplo, né, da mulher lá do poço, ele fala de quem subiu, 2 subiram no templo e quem saiu justificado dos 2 subiram no templo, aquele que estava humilde, não aquele que rezava. Então, para mim, toda essa filosofia, essa literatura tem que ser estudada de uma forma muito profunda. Eu me preocupo de não ser um fariseu espírita que entende tudo, porque eu acho que quando a gente passar pro lado de lá, desencarnar, então a gente não morre, a gente desencarna, né? Não vão sair perguntando pra gente o que estava escrito no livro do Chico Xavier. Não, é uma frequência vibratória. Você está mais elevado ou menos elevado. Você tem mais amor dentro de você ou menos amor dentro de você. Então, acho que é isso que vai definir o nosso futuro. A gente tem que estudar tudo isso, mas para aplicar dentro de nós, né? Interessante. E eu gosto muito de pensar dessa forma também, me identifico. E eu até respondo algumas pessoas que às vezes vêm
às vezes as pessoas me procuram para debater ideias, né? Assim, mas para ver, assim, possibilidades, o que eu penso sobre alguma coisa. E às vezes quando as pessoas falam sobre isso, né, desses conteúdos que são informativos, eu falo, mas as pessoas, elas raramente procuram qualquer religião primeiro pensando em se fortalecer e se aproximar de Deus. Normalmente o que faz as pessoas se aproximarem da religião é a dor. Então é quando a gente perde um familiar, e a gente está vivendo um luto difícil. Às vezes é quando a ansiedade ganha da gente no trabalho e a gente pensa em desistir, a gente não está conseguindo mais se sentir fortalecido dentro do lar. Ou é quando a gente começa a se sentir sozinho, que a gente olha para um lado, olha para o outro e a gente não vê na família e nos amigos pessoas que aquecem o nosso coração. E aí, normalmente, a gente procura a religião não pelo que a religião, no fundo, ela busca trabalhar em nós. Mas a gente busca na religião respostas para as nossas dores. Então não tem problema uma pessoa escolher chegar num caminho da religião por uma coisa alheia àquilo que ela defende. O importante é se aproximar e vivenciar ela. Porque a gente vai criando consciência e fortalecimento na medida em que a gente vivifica, né, vivencia alguns valores dentro dela. Então, é muito comum. Eu acho que todos nós 4 aqui que somos trabalhadores, e a gente já está há um tempo aí, a gente percebe que, gente, quanto mais a gente trabalha e mais a gente se dedica, mais a gente aprende. A gente nunca para de aprender. E a gente sempre descobre uma coisa nova dentro da gente que a gente fala, meu Deus, como é que isso existia dentro de mim e eu não tinha percebido ainda, né? Então é um processo constante, assim, de luta. Mas o importante é começar. Como se começa? De verdade, eu acho que a espiritualidade até ajuda algumas pessoas a terem linguagens, abordagens e comunicações diferentes para trazer, porque um vai se aproximar pela religião, o outro vai se aproximar pela filosofia, o outro vai se aproximar pela ciência, mas não importa, porque todos os caminhos levam a Deus. Eu queria pegar esse gancho seu, Luan. Desculpa, Luiz, não sei se você ia complementar. Mas então muita gente chega através da dor. Muita gente chega pela ansiedade, por vários problemas que tem. E o próprio Espiritismo explicou isso pra gente, o que acontece, né? Que, na verdade, a dor... Deus criou a gente para ser feliz. Ele não quer que a gente tenha sofrimento, que a gente tenha dor. Ele quer a gente feliz, ele quer a gente abundante, ele quer a gente pleno. Mas ele quer que a gente conquiste tudo isso. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa dor, essa dificuldade, é porque a gente começou a se distanciar. É como se a gente estivesse andando numa pista de carro. Pego o carro, pego ali uma Bandeirantes. Estou andando tudo muito bem. E aí, de repente, eu vou para o acostamento. Eu tenho aquelas tartaruguinhas, então já começa a diminuir. Aí eu vou mais para o acostamento ainda, que tem um monte de pedra ali. A velocidade do carro diminui. Aí, de repente, eu caio, né, no meio de um matagal. O carro diminui a velocidade. Então eu vou reclamar assim, poxa, volta para a estrada, que é um caminho de ascensão, que as coisas vão andar melhor. Então a dor nada mais é do que quando eu tiro o carro da estrada e vou para esse distanciamento. Então muita gente... durante a minha vida ali eu me distanciei um pouco, não da religião, né, mas dessa parte da religiosidade, desse crescimento. Ok, a dor vai te... com um alarme, assim, né? Como se tocasse um alarme aqui, ó, tá pegando fogo. Procure um lugar mais confortável. Procure uma religião, procure uma doutrina que satisfaz o seu coração. E a doutrina que satisfaz o seu coração, eu vejo tantas doutrinas aí que não são de espiritismo e tiram pessoas das drogas, conseguem causar tantas coisas boas, confortou o teu coração, fica ali. Excelente. Eu acho que o principal pra gente é essa questão, né? Eu acho que a gente não forma... me corrijam se eu estiver errado, mas eu imagino que a Aliança tem esse objetivo de não... Pô, queremos ter 1 milhão de espíritas, 20 milhões de espíritas, mas todos que estejam ali, estejam de corpo e alma, estejam fazendo bem. Isso eu queria, inclusive, perguntar, né? Como que vocês veem nesse sentido? O que seria um espírita ideal, assim, que seguisse esses mandamentos... Não mandamentos, mas essas diretrizes que a Aliança traz junto com ela, assim. Pô, fulano faz isso, isso e isso, ele tá no caminho certo, voltando pra estrada, como você falou. O que vocês acham? É o quanto que você avança na estrada, né? É o quanto que você transformou a sua vida. É um ser transformado, né? Você sai de um patamar, vai para o outro nessa escada, e que aí não é uma... Cada um tem a sua escada, né? Cada um tem o seu grau evolutivo. E você fazendo essa pergunta me fez lembrar de uma aluna que eu tive numa das casas que eu frequento, e que lá no começo do século, né, nós começamos a trabalhar nessa casa lá por alguma razão, um chamado da espiritualidade, e
E é uma casa bem no centro de uma comunidade, né? Comunidade de barracos de madeira, de tábua, assim, e tinha um centro espírita, e aí uma pessoa chegar... E ali não dava para formar turmas de escola, né? Porque era um conceito difícil, né? Uma carência de tudo quanto é coisa. E por duras penas a gente formou um grupo lá de estudo no processo que a Aliança tem de escola de aprendiz do Evangelho. E eu olhava para aquela aluna assim e falava assim, você vai desistir na próxima aula, né? Na próxima semana ela não vem mais. Porque ela faltava... Você olhava para ela assim, via a carência de tudo quanto é coisa, inclusive de instrução, né? De não entender direito o que a gente estava falando. E essa pessoa é discípula. Essa pessoa fez toda a escola, e transformou... Porque assim, não é o conteúdo literal, mas assim, o quanto que ela conseguiu entender e fez a sua caminhada, fez o seu calvário, fez a sua subida. Subiu nessa escada evolutiva de um degrau. Se ela subiu 2 ou 3 degraus na minha escala, mas na escala dela é 100 degraus, né? Então cada um tem o seu ponto de partida, né? Não dá para comparar, né? A reforma íntima é muito única, né? Não dá para comparar, olha, o fulano ali, ele é um ser que o Espiritismo fez isso na vida dele. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que conseguiu combater o vício do álcool, né? Num trabalho que ele conseguiu fazer, já é a vida dele, né? Quantas encarnações que ele veio ali para tentar eliminar aquele vício que, para mim, vamos ver, é simples, mas para ele, quantas encarnações ele não passou para combater? Agora, nessa, ele conseguiu vencer, né? Então, é muito individual. O que a gente tem que fazer é respeitar cada um, dar o melhor possível. Acho que hoje na Aliança a gente está usando muito o nome de facilitador para algumas coisas, algumas atividades, e é isso, o trabalhador é um facilitador da caminhada de cada um. Não é da vida, mas da caminhada das pessoas, né? Legal, o espírita ideal, né? Eu diria que o cara que tem melindre, que tem angústias, que tem dores, que tem maledicência, mas que não quer mais isso. Que ele não tem mais interesse nisso. Uma vez perguntaram, né, para o Bezerra de Menezes, falaram assim, poxa, eu vejo os espíritas aí, tem tanto melindre, é tanta, sabe, é tanta coisa, e um maledicente, e o outro come demais e tem gula, e o outro faz fofoca. Realmente tem tudo isso. Você vai entrar dentro do meio do espiritismo, você vai encontrar tudo isso. Mas a diferença é que antes talvez a gente gostava disso. E agora a gente fala assim, poxa, para o meu próximo passo evolutivo isso não faz mais parte. Então o verdadeiro espírita é aquele que fala assim, não quero mais isso e eu quero uma vida mais espiritual aqui encarnado, tendo Jesus como referência. Então na própria pergunta no Livro dos Espíritos, né, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, é aquele que realmente coloca Jesus como guia. E você pega os primeiros discípulos ali, qual dos primeiros discípulos eram, vamos dizer assim, tudo bem, eu estou falando aqui com base em estudos que eu fiz, não vou afirmar, mas talvez o melhor discípulo pelo lado material foi o que traiu Jesus. E todos os outros que materialmente falando não eram tão bons, foram os que mais propagaram. Então, né, é uma inversão de valores. O verdadeiro espírita é esse cristão que busca colocar o que o cristianismo primitivo realmente aplicou na vida, mas reconhecendo que a gente tem... Se eu olhar para dentro de mim e achar que eu não tenho nada para reformar, eu não vou reformar. A irmã se fala isso daí, né? A reforma íntima não é você negar o que tem dentro de você, porque isso não é reforma íntima. É você realmente abrir teu coração e falar, poxa, eu posso ter uma vida melhor, né? Porque o que é a felicidade? O que é a paz? O que é o céu que foi colocado por Jesus? O que é o reino de Deus? É uma paz interior que nada vai me atrapalhar, né? Talvez um dia a gente, numa reencarnação futura, a gente vai estar numa paz de espírito tão boa que a gente vai poder falar, pai, perdoa, eles não sabem o que eles fazem. Assim como Jesus estava. Então, a gente vai conquistar essa paz interna conforme a gente ir reformando, conforme a gente ir entendendo que Jesus é o nosso exemplo. Então, para mim, o verdadeiro espírita é quem se pauta em Jesus para fazer a sua evolução espiritual. Sensacional. Eu achei legal que essa resposta que vocês dois deram vai totalmente de encontro ao que eu tava, antes de vir pra cá, tava dando uma aula, né? No centro espírita lá de Curitiba e tudo mais, tava dando aula online, né? E aí a aula, o tema era vícios e defeitos, né?
E eu acho que a conclusão que eu cheguei foi exatamente essa. Você não precisa estar lá na linha de chegada, mas você também não pode estar parado, você tem que estar andando. Conhecer, né, qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema, o que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor e tá evoluindo, né? E até uma questão que eu trouxe para ela foi, para as meninas da turma, você não vai fazer uma atitude e você vai mudar. Pum, vou parar, parei. Aí eu falei, não, é igual quem fuma cigarro, né? A pessoa que fuma cigarro, ela não vai parar de uma vez, né? Ela tem que parar todo dia, ela tem que não estar fumando, né? E você tá evoluindo, sendo, às vezes, enfim, melhorando cada aspecto do seu ser, seja dentro da casa espírita ou principalmente fora dela, é todo dia. É você fofocando menos, é você criticando menos, julgando menos, todo dia. Saber que você faz isso, ou que você tem esse problema, ou se tem esse costume, esse defeito, e repetidamente escolher, ó, hoje eu vou fazer um pouquinho menos, hoje eu vou diminuir, sei que já não é o certo, o que eu posso fazer para evitar isso, né? Acho que isso é o mais importante. Ter essa consciência e seguir na sua reforma diariamente. Acho que isso é o mais importante, né? Muito bom. Eu acho assim, eu acho que a gente acabou chegando num segundo tema que a gente queria conversar com vocês naturalmente. Porque a gente começou a falar um pouquinho sobre espiritismo religioso e sobre essa diferenciação da ciência, filosofia e religião que Emmanuel nos traz, que a gente também encontra no Livro dos Espíritos, como bem pontuado pelo Luiz. Mas eu também vi que vocês têm um ideal ou uma defesa da evangelização do ser. Que é uma bandeira de levar o propósito de evangelizar as pessoas. Eu acho que a gente acabou entrando um pouco já nesse assunto quando a gente começou a conversar sobre o que é vivenciar a religião e sobre o que é ser um bom espírita, né? Mas agora a gente deu um passo para trás e falou do espiritismo. Vamos dar um passo para frente e voltar para a aliança. Como é que funciona esse negócio aí de evangelização do ser? Né? Assim, vocês são uma instituição. Aí como é que vocês falam para as casas espíritas, vocês têm que evangelizar? Qual que é o caminho que vocês dão e como é a abordagem para as pessoas serem evangelizadas? Eu até faço uma pergunta a mais. Nós estou fazendo muitas perguntas hoje. Muito bom. O que é evangelizar, né? Assim, o que é evangelizar e como vocês evangelizam? Nossa, é fantástico. Não tem uma, como a gente falou, não tem uma receita, mas tem uma boa base. Em 2003, 2004, nós fizemos o primeiro planejamento estratégico da Aliança. E esta questão saiu de lá, né, desse tempo. E nós renovamos o planejamento estratégico em 2008, 2009. Ainda mantemos essa bandeira de evangelização. E ela é claro, né, a Aliança trabalha para a evangelização do ser. E, naturalmente, as pessoas, à primeira vista, já pensam em evangelizar o outro, né? Então, a Aliança tem até da missão da Aliança, né? Evangelizar o mundo, começando com você, a partir de você. Então, evangelizar o ser é o ser que está dentro de mim, né? Como que eu posso evangelizar o outro? Dando exemplo, né? Os meus exemplos para evangelizar o outro. Então, eu preciso praticar o evangelho, né, aonde quer que eu esteja, representando, para que o outro, se ele quiser, ele segue. Porque, como foi dito, né, o Antônio falou, né, a dor vem e eu vou pedir um socorro. Então, é natural que nós vamos satisfazer nossa necessidade. Minha necessidade agora é acalmar minha dor, né? Então, a primeira porta de entrada no centro espírita é acalmar a minha dor. E dali eu vou entendendo que para acalmar a minha dor eu preciso me transformar, né? E esse transformar, um roteiro seguro é o evangelho. Eu preciso praticar ele para que eu possa ir aos poucos fazendo esse caminho natural de evangelizar o ser, né? Que é também uma interpretação errônea, né? Que o religioso, o praticante, ele ou é um beato ou é uma pessoa que tem que fazer sacrifícios, né? Tem que ir autoflagelo, nesse caminho. E a gente percebe, por experiência, que a gente pode dizer o seguinte, né? Que a cada virtude conquistada é um peso que você tira das costas, né? É uma vida melhor que você leva. Não é um sacrifício em termos de dar uma parte de você.
fisicamente, você dá uma parte espiritual. Então, conquistar virtudes é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse planeta, né? Muito bom. Nossa, eu gostei muito dessa frase. A cada virtude é um peso que a gente tira das costas, né? É uma vida mais leve mesmo. Muito bom. Mas eu sei que vocês, assim, para efetivar esse programa de evangelização, vocês têm alguns cursos. Eu queria só complementar nessa parte, talvez, dos programas, né? Uhum. Porque o evangelizar, para mim, eu vejo muito como o evangelho, é fazer aplicações práticas do evangelho. Então, Jesus colocou lá várias coisas, ele colocou assim, buscar e achareis, bater a porta e você vai abrir, né? Porque se o pai humano, o filho pede pão, ele não entrega pedra, imagina o pai celestial. Mas peraí, como é que eu pego esse ensinamento que fala que eu posso ter tudo o que eu quero e o aplico na vida da pessoa? Aí você vem na evangelização do ser, né? A aplicação prática daquilo lá para o dia a dia. A Aliança tem programas que ajudam isso. Então começa ali desde a evangelização infantil. Como que você pega esses ensinamentos, né, evangélicos e aplica para uma criança? Por uma pré-mocidade, para uma mocidade, uma pessoa ali com 15 anos. Então minha filha hoje está na pré-mocidade indo para a mocidade. E aí eu vejo como que eles vão ensinando o evangelho de Jesus para que ela aplique no dia a dia dela. Aí depois passou para a vida adulta, você tem ali uma escola de iniciação espiritual. Como que eu vou interpretando esses mesmos ensinamentos, não só o evangelho do Novo Testamento, mas o Velho Testamento e a codificação, que a gente acredita que são as 3 revelações. Como que eu vou aplicando isso para o meu dia? E tem também um outro programa, que é o programa mais da parte de assistência espiritual, a parte de médiuns, as pessoas que estão chegando na casa e elas não estão bem. Elas brincaram muito na lama e estão sujas e precisam tomar um banho. Aí você vai lá tomar um passe, que é um agente externo que faz o equilíbrio energético daquela pessoa. Mas se ela voltar a continuar brincando na lama, semana que vem ela tem que estar de novo tomando outro passe, porque novamente ela está suja. E como que você vai... Então são vários programas que a Aliança tem para poder ajudar nessa evangelização desde o começo até o final do ciclo, né? Pegando carona nisso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual que é a diferença, assim, que a gente sabe que é diferente você falar com uma pessoa adulta do que você falar com um adolescente e falar com uma criança, são públicos totalmente diferentes, assim. Como é que a Aliança faz para poder ter êxito com cada um desses públicos? Legal, porque esses programas, então, Aliança, pelo modelo descentralizado, você tem equipes de apoio, você tem equipes que mexem nesses programas, são aprovados em conselho. Uma casa hoje vem e fala assim, eu quero usar os programas da Aliança. Então ela vai receber ali dentro de um livro, né? São vários livros, né? Mas tem um livro principal que fala como que é esse programa da evangelização, o que é aula 1, o que é aula 2. Tem cursos na regional para treinar as pessoas da casa a como dar essas aulas, a como falar. Então, assim, não vou conseguir falar aqui em pouco, mas é todo um arcabouço de conhecimento de como que se fala para o jovem, de como que você fala para uma criança. De repente a gente está lá no centro, né? Aí uma criancinha vem e fala, Jesus está aí? Aí eu... Não, Jesus está em todo lugar. Aquilo para aquela criança, de uma maneira lúdica, ela falando que Jesus está em todo lugar. Provavelmente ela não entendeu, mas com certeza até a vida adulta aquilo está no subconsciente dela. Isso foi plantado na cabeça dela. O fato dela ir, porque eu ia em outras igrejas e eu já fui pedir mantimento para enviar para a Seca do Nordeste. Ou seja, né, essa plantação que é feita até 7 anos, depois até 14 anos, que são as fases do processo reencarnatório, vão ficando como base na cabeça que as equipes de apoio criam os programas que as casas vão lá e implantam. Quando você falar para um adulto, você já fala um pouquinho mais de frente, a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe, aí já não vai ser tão lúdico. Para a juventude, não dá para ficar 1 hora falando com eles, tem que jogar muito pergunta, tem que jogar muita discussão, para que eles tragam as dores deles, os dilemas que eles têm. O que uma pessoa de 15 anos tem de dilema? E como que o evangelho pode responder aquilo? Então é muito mais um debate do que vamos dizer assim, uma preleção, né? Muito bom. Não, eu acho muito legal esse modelo de programas, né? De cursos destinados para algumas finalidades. Eu queria fazer uma pergunta específica aqui, porque eu sei que vocês defendem o ideal da evangelização do ser, mas assim, como que a mediunidade se encaixa nisso? Porque
assim, eu consigo ver o trabalho com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, de uma forma muito intuitiva. A pessoa chega ali, você vai dar uma aula, vai falar do ensinamento de Jesus, a pessoa vai ouvir, vai internalizar, vai aplicar no coração e perfeito, estamos fazendo reforma íntima. Mas aí quando a gente começa a trabalhar mediunidade, aí a pessoa ela busca o centro, e, sei lá, ela tá ouvindo alguma coisa, tá sentindo alguma coisa, ou às vezes ela tem uma aptidão à psicografia, qualquer que seja a mediunidade dela. Como que entra a evangelização do ser aí no meio do processo mediúnico? Dá para encaixar? Não dá para encaixar? São duas coisas meio diferentes? Como é que é? O Antônio nos lembrou muito bem sobre a questão das equipes de apoio, né? Porque para cada programa, nos nossos programas tem uma equipe de apoio que apoia para estar atualizando a literatura, dando apoio de curso, treinando o pessoal. E esse conceito de equipes de apoio, ele se estende para as regionais mesmo. Então tem as equipes de apoio nas regionais, que capitaneada ali, apoiada pela equipe central aqui de apoio ao programa, ela consegue ali ter uma qualidade, melhorar todo esse processo. A questão mediúnica também tem uma equipe de apoio à mediunidade, né, que treina os médiuns, dirigentes, que treinam as pessoas, que melhora o conteúdo, né, e melhora também, não é que melhora, né, deixa vivo o conceito de mediunidade para a aliança. O conceito de mediunidade para a aliança é um conceito de ser médio de si mesmo, né? De a pessoa conseguir sentir que aquilo é seu ou não é seu, né? Porque como Kardec diz, né, nós somos influenciados o tempo todo pela espiritualidade, aí vai de como nós nos captamos, sintonizamos com frequências diferentes. Então, muitas vezes a gente está numa ansiedade muito grande, mas eu não sou ansioso, né? Eu não estava ansioso, não tem motivo para eu estar ansioso, não tem motivo para eu estar dessa forma, então, isso aqui não é meu. Mas para fazer essas leituras, no caso da aliança, né, o nosso conceito nós precisamos primeiro fazer uma boa iniciação na reforma íntima, né, para que eu possa me conhecer bem, para depois eu começar a trabalhar essa parte mediúnica, para acessar essa parte mediúnica. Então, o nosso curso mediúnico, ele começa em meados desse processo de reforma íntima, que é o meio da Escola de Aprendiz do Evangelho, nosso programa principal, né? Então, lá no meio, as pessoas começam a fazer esse treinamento prático mesmo, né? E estudo de mediunidade, conceitos, estudar os livros, ver como que é cada um, né? Depois receber o treinamento para descobrir qual a sua mediunidade. Mas primeiro é toda uma base de reforma íntima primeiro, porque não dá para... Como a mediunidade é uma ferramenta, você não pode colocar uma ferramenta na mão de uma pessoa despreparada, né? Que ela pode fazer mau uso dela. Então, esse é o nosso conceito. E a gente tem uma responsabilidade grande sobre isso, né? Porque a pessoa pode procurar a mediunidade em outras casas, em outros lugares, mas aí ela pode procurar. Agora, nós, dirigentes, lideranças do meio da aliança, a gente precisa ter a responsabilidade que, se acontecer alguma coisa com aquela pessoa, pode ser 1000 pessoas, não aconteceu nada, mas 1001 aconteceu, a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Então, é mais nesse aspecto a gente aproveitar para primeiro dar toda uma base para a pessoa de equilíbrio e depois acessar a mediunidade. Eu tenho uma vivência particular que eu acho interessante. Eu fiz curso de médiums e o meu dirigente, ele costumava dizer assim, que a mediunidade ela precisa ser trabalhada para nos aproximar de Deus, né? De alguma maneira, né? Porque a gente buscar a mediunidade pelo fenômeno não enriquece nada, né? Às vezes a gente pode até atrair algum espírito que está querendo fazer brincadeira, de mau gosto, que não leva o trabalho a sério. O fenômeno pelo fenômeno, ele é perigoso. Então a gente tem que ter um conteúdo, tem que ter finalidade. E ele falava, a mediunidade tem que se aproximar de Deus. E aí o curso de médiums é interessante, assim, tem uma... A gente devia fazer um episódio de curso de médiums, né? Anotado. Anotado. Tem uma parte do curso que a gente tá lá se conhecendo, percepção de fluidos, etc. Aí tem uma parte que a gente faz trabalho com espíritos que não estão tão bons. E lá no final a gente tem uma parte que a gente trabalha com os espíritos superiores. Que aí a gente tenta acessar o pessoal lá de cima, né? Brincadeiras à parte, né? Eles que descem aqui embaixo e ajudam a gente. E aí ele falava
para nossa turma, assim, é mais fácil o médium ele conseguir entrar em contato com às vezes o espírito que está em sofrimento do que com um espírito muito evoluído, porque é mais fácil descer do que subir, né? Na ladeira, né? Na subida e na descida é assim também. Então, quando a gente precisa se conectar a um mentor que espiritualmente é muito elevado, que tem uma mensagem, uma ideia para trazer, nós temos um esforço de também nos elevarmos espiritualmente para a gente conseguir contato. E foi muito curioso esse exercício, porque eu percebi que a turma, de uma maneira geral, ela teve mais dificuldade de captar coisas da espiritualidade superior do que da espiritualidade sofredora, por assim dizer, né? Quando a gente tinha que trabalhar com espíritos que sofriam, a gente conseguia ter muitas percepções. Ele está se sentindo assim, falou isso, se apresentou dessa forma. Quando a gente tinha que pegar a percepção da espiritualidade superior, a gente falava amor, paz. E, assim, era difícil trazer uma coisa assim, visualizar ele, então, nossa, muito difícil, assim, a gente não conseguia. E por que eu tô contando essa história? Porque essa sua fala do médium de si mesmo, né, de usar a mediunidade para sua melhoria, é um passo, primeiro, pra gente, pra nossa caminhada, mas também é um desafio para nós usarmos essa mediunidade pra gente conseguir inspiração, porque acho que a gente já falou aqui em outras oportunidades, às vezes vem uma pessoa desabafar e aí as palavras fogem, elas desaparecem. Mas se a gente ora no momento que a gente precisa auxiliar, a gente vai receber amparo. E às vezes as palavras vêm, elas não são nossas. E a gente está sendo médium e a gente não percebe. Mas para isso a gente precisa estar conectado com a espiritualidade superior. Então a evangelização do ser, eu acho que ela se comunica muito com esse lado de a gente tem que estar cercado de bons espíritos. Que nem Paulo falava, nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então que sejam testemunhas boas, né? Para deporem de forma positiva para nós lá do outro lado. E eu vejo uma conexão forte assim da evangelização do ser com a parte de mediunidade. Porque a partir do momento que a gente parte do ponto que a mediunidade nada mais é do que a comunicação entre não vou dizer os mundos, porque só existe um mundo. São duas frequências, né? Então tem pessoas que conseguem se frequenciar mais aí com o mundo mais invisível e outras pessoas com menos dificuldade. Mas todas elas se frequenciam. A gente está toda hora vivendo em contato com o mundo espiritual, às vezes recebendo influências positivas, negativas no nosso dia a dia. Então a mediunidade ela está presente. E a gente vê na história muitas pessoas, né? Jesus usou, assim, é repleto de exemplos de mediunidade. Só que tudo isso foi sempre muito escondido, sempre muito reservado. Aí o Espiritismo aí fala assim, não, olha, é uma ferramenta que tem que estar público para todo mundo, mas espera aí, cuidado. Porque com essa ferramenta aqui, maior, como dizia, né, o Peter Parker, né, com maiores poderes, maiores responsabilidades. A gente vai ter mais responsabilidades com uma ferramenta que a gente consegue se conectar com um mundo invisível, que é o mundo primário, que é o mundo que realmente manifesta. Imagina, se eu posso fazer uma oração e me conectar com o alto, e com essa conexão com o alto eu posso receber ideias para resolver um problema do meu trabalho. Eu posso fazer isso, né? Só que se dentro de mim eu tenho uma série de desejos materiais, sexuais, de alimento, se dentro de mim eu tenho uma série de coisas animais, eu vou utilizar essa ferramenta para suprir os meus desejos dos animais e automaticamente me enfio mais na lama. Então esse é o cuidado. Por isso que eu vou me reformando para eu começar a entender que a verdadeira paz, ela não vem dos ganhos materiais, porque o ganho material ele te dá uma felicidade. Só que ao mesmo tempo que eu ganhei esse copo que vocês me deram, eu fiquei feliz. Esse copo cai no chão, quebra, eu fico triste. Então vive ainda no mundo da dualidade, da felicidade e da tristeza, do frio e do calor, né, da noite e do dia. Vencer o mundo material que Jesus propôs pra gente é sair dessa dualidade e a gente ter realmente a paz interior. E essa paz interior ela vem sendo conquistada quando a gente se reforma, usar a mediunidade como uma ferramenta de conexão com o mundo superior para receber instruções. Mas a gente também tem que, assim como eu quero que um mentor possa me ajudar quando eu precisar, por que não eu também não ajudar o próximo? Quando a gente olha a unidade de Deus, né, Deus como uma unidade, como o Ser Supremo, como tudo, não como uma entidade que está sentada lá, como o Ser Supremo, Ele quer que todas as ovelhas consigam, Ele quer que todo mundo chegue lá. Ninguém tem que ficar para trás. Então como que eu dedico esse amor para a pessoa que acabou de assaltar? Como que eu dedico esse amor para essa pessoa que não é que ela está com o mal, ela está na ignorância.
Então, usar a mediunidade para eu me desenvolver e eu me desenvolvendo, eu conseguir ajudar outras pessoas no seu desenvolvimento. Então, para mim, tem 200% de ligação. Muito bom. Gente, acho que foi uma aula, né? Foi muito bacana, eu gostei demais do papo, gente. Passou 10 minutos só ainda, né? É tempo cósmico. Sim, não, muito bom. Eu acho assim que é sempre saudável a gente entender como funcionam Sim. os processos, né? Como é a abordagem, o que as pessoas pensam. Eu espero que tenha sido engrandecedor para quem está nos ouvindo, né? Porque a gente sempre tenta encaixar um pouquinho de história com um pouquinho de doutrina, né? Para o papo vir de uma outra forma. Eu acho que a gente podia ir para os recadinhos finais, né? É isso. Então, primeiro, muito obrigado, gente. A gente fica feliz demais. E falando agora com nossa audiência, aqui, ó, a câmera virou na hora certa. A gente pede que todo mundo, né, se você gostou desse episódio, deixa o seu like, compartilha, manda no grupo do seu centro espírita, manda pro seu amigo que quer saber um pouco mais sobre a doutrina, sobre como é que tudo funciona. Coração em Reforma é um espaço colaborativo, assim. Então, a gente quer ouvir a sua opinião também, deixa o seu comentário. E compartilha, né, para todo mundo. Acho que a conversa fica cada vez mais legal quanto mais pessoas temos aqui reunidos. Coração em Reforma pode no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Então segue a gente lá, se inscreve, avalia também no Spotify lá, que ajuda a gente a subir no ranking de maiores podcasts espíritas do Brasil. Estamos chegando, hein? Estamos chegando. Vocês queriam dar alguma palavrinha final, algum recado? Não, tá muito em moda hoje, né? A gratidão. Mas, assim, a gente agradece a oportunidade. Foi excelente o convite, né? Foi pego de surpresa, assim, na semana, mas foi engrandecedor. Sempre uma oportunidade a gente lembrar de algumas coisas, aprender bastante com vocês dois. Eu vejo que tem muita qualidade, realmente. Por isso que está subindo lá no Spotify, porque tem qualidade, né? E é o que a gente precisa fazer, melhorar cada vez mais. Surgiu durante o nosso podcast aqui sobre a quantidade, né? Nós não ligamos muito para a quantidade dentro das casas espíritas, nós somos talvez uns 2% das casas espíritas no Brasil. O Brasil hoje, pelo censo, está chegando perto de 14 mil casas espíritas, nós somos 330, então são uma parcela muito pequena, né? Mas naquilo que nós fazemos, a gente procura fazer com bastante qualidade para atender a mesma necessidade. Então, tudo que nós fizermos para isso, a gente agradece a vocês e a todas aquelas equipes, como somos descentralizados, independentes, outras iniciativas que possam levar o espiritismo religioso nesse formato, né, nesse entendimento, é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Muito bom. Bom, acho que a gente pode deixar o site aí da Aliança, talvez até o mapa de casas. Então, se qualquer pessoa estiver interessada em conhecer uma casa da Aliança Espírita, aí vai ter um mapinha lá, acha uma casa que é mais próxima e faz a visita. Vai lá assistir um evangelho, né? Tem um passo de harmonização, se quiser entrar num tratamento espiritual, até para, às vezes, a pessoa pode estar um pouquinho, desmistificar um pouco, assim. Eu, durante muito tempo, durante 1 ano, eu só entrava no Geraldo Ferreira, tomava o passo de harmonização, sentava no evangelho e gostava de ficar ouvindo o evangelho e saía de lá, não fazia nada mais. Aquilo me dava uma paz muito grande todo sábado eu fazer isso. Então fica o convite também para as pessoas conhecerem, porque às vezes tem muita parte mística, né? Eu já vi gente, eu passo na frente do centro e eu me arrepio. Isso está na tua cabeça, isso não está no centro, ali é um lugar físico, normal. Na tua cabeça você está criando um paradigma, né? Que não existe na verdade. Então vai conhecer um centro espírita da Aliança, né? E se fizer sentido para você, você continua. Eu queria agradecer vocês pelo convite, né? E contar sempre com a gente aí no que for necessário. Aí sim. Muito bom. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, todos os nossos ouvintes. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.